Aqui entre nós, na Figueira TV, bem-vindos para os comentários com Isabel Maranha Cardoso, João Pedrosa Russo, sobre uma notícia que teve destaque durante os últimos dias no Diário As Beiras. E essa notícia que vocês escolheram, ou que nós escolhemos, e foi a entrevista do Presidente da Câmara, João Ataíde, uma entrevista conjunta ao Diário As Beiras, Foz do Mondego Rádio e Figueira TV. Doutora Isabel Maranha Cardoso, o que é que retira desta entrevista, pelo menos da síntese que foi publicada no jornal, em 2017, João Ataíde era candidato ou não? Parece-me que sim, quer dizer, acho que ele põe ali uma série de condições, umas relativamente utópicas, ser útil ou ter projetos em curso que queira desenvolver, mas eu acho que ao fim de 2 mandatos e de facto estando um quadro comunitário a iniciar, acho que sim, que é o que deve recandidatar-se, e me parece que é essa de facto a vontade dele. E acha que vai ganhar? Isso dependerá dos candidatos que possam vir a ser apresentados por as outras forças políticas, mas à partida diria que sim, até porque há uma coisa que eu acho que é inegável, quer dizer, bem sei que a avaliação do mandato é feita nas urnas e no momento da eleição, mas podem ter sido os mandatos pouco marcante daquilo que habitualmente os eleitores e o povo está habituado a ver, muita obra que enche o olho, mas há coisas feitas de consolidação de muita coisa no município da Figueira e até também da cidade, e a nível de muitas coisas que estavam pendentes, que são importantes e que sejamos justos ao fazermos um balanço sobre isso. João Pedrosa Russo, partilha da opinião em primeiro lugar, Maranha Cardoso? Sim, na generalidade sim. Agora, em primeiro lugar é preciso reconhecer o seguinte: o Dr. João Ataíde conquistou a Câmara em 2009, está no 2º mandato e, tendo em conta as circunstâncias, é óbvio que ele é o candidato natural do Partido Socialista, portanto isto é uma evidência. Não se compreenderia outra coisa, porque não há nenhuma razão de facto que justifique outra opção. Portanto, no meu entender, ele vai ser o candidato natural do Partido Socialista. Depois, se irá ganhar ou não, isso depende das circunstâncias. Nós, como todos sabemos, somos nós e as nossas circunstâncias, e ainda é muito cedo para decidir isso, mas se as eleições fossem hoje, estou perfeitamente convencido que ele ganharia as eleições, assim como estou convencido que ele ganhará as eleições do próximo ano. Falta muito pouco tempo e não vejo... Mas está convencido porquê, doutor? Porque é o recandidato ou porque o mandato Estou que está em curso por várias razões. lhe poderá dar essa Estou convencido por várias razões. Primeiro, porque é natural que ele seja o candidato, isso é importante, porque nestas coisas é preciso ter QI, ou seja, quem indique, e o Partido Socialista não vai indicar outra pessoa. Por outro lado, foram feitas obras, e estão a ser feitas obras que são significativas, esperemos que todas elas deem o resultado pretendido. Estou-me a lembrar, por exemplo, da requalificação do Areal da Praia, que nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, isso é aquela obra que é, enfim, mas é uma obra arriscada. É uma obra arriscada. Em termos eleitorais, é uma obra arriscada, concordo? E no meu entender, é a única obra que pode criar alguns problemas ao Dr. João Ataíde, porque nas outras não vejo isso. Porque as expectativas são muito elevadas. Exatamente. Há expectativas e é assim, quer dizer, a Figueira, quer gostemos de dizer isto ou não, e a mim custa-me dizer, mas tem vindo a perder enquanto praia, enquanto destino, alguma importância. E eu acho que é muito importante este tipo de requalificação para a atratividade novamente da cidade enquanto cidade de praia. Eu tenho isso muito claro. Quando foi inaugurada a regeneração urbana na zona de Forte, houve mais turistas. A Figueira da Foz precisa destes balões de oxigênio? Precisa, nós temos que as cidades precisam todas. Sim, claro, com certeza, mas estamos a falar da Figueira da Foz. Mas a Figueira precisa mais, porque de facto a praia tem uma largura demasiado extensa, quer dizer, não é razoável, não há nenhuma praia do país que tenha esta dimensão, e aquelas praias que precisavam de tratamento urbanístico tiveram-no. Eu estou-me a referir, por exemplo, todas as praias a norte de Espinho, a norte de Espinho, essas praias tiveram um tratamento verdadeiramente extraordinário, e estas aqui não tiveram. A culpa não é só dos autarcas figueirenses.
eu sei que não é. A culpa também é do governo, de todos eles. Mas, de facto, isto precisa de um tratamento, porque não é razoável isso. Como eu estava a dizer, para além de ser o candidato natural, para além de se terem feito obras significativas e estarem em curso outras, estou-me a lembrar do Centro de Saúde de Lavos, do Centro de Saúde das Alhadas que vai avançar, e de muitas outras obras que são conhecidas. Se, por exemplo, eu conseguir que as obras de requalificação do areal da praia corram bem, enfim, as críticas diminuem. Portanto, eu acho que toda a atenção da oposição vai estar no areal da praia, vai ser mesmo muito, muito importante. E isso pode, sem dúvida, continuar. E o capital que o Executivo tem reivindicado para si, que é o reequilíbrio das finanças da Câmara, continua a ser um capital político e eleitoral importante? Quer dizer, eu acho que há várias fases. Isso foi uma primeira fase, foi feita. Aliás, na entrevista também lhe é perguntado se ele anteciparia o pagamento da dívida, que é uma coisa que eu acho, enfim, que nunca deve ser feito. Portanto, a dívida paga-se ao seu ritmo, a pergunta tinha naturalmente. Uma certa ironia, porque se vir a entrevista, refere-se ao ritmo com que a Câmara está a pagar, ou seja, dá a sensação que quer liquidar isto rapidamente, mas pelo contrário, o Presidente da Câmara diz que se puder alargar a maturidade da dívida, naturalmente, ou seja, não é? O prazo da amortização da dívida, naturalmente, que aproveitará essa acabará por ter um serviço de dívida anual mais barato que lhe permitirá um maior mais folgo de dinheiro. investimento. Mas em relação a esse trabalho, eu acho que foi uma marca muito importante do primeiro mandato, a credibilidade, não só financeira, mas a credibilidade no município enquanto figura de bem do poder local. Porque eu posso recordar, e as pessoas eventualmente poderão não saber, mas quando nós tomámos posse no primeiro mandato onde eu estive, não havia muitas vezes aprovisionamento possível sequer para as escolas a nível dos bens mais essenciais e mais básicos, porque não havia crédito na praça para fornecer o município. O Estado por si só, máquina local ou central, sempre teve fama e sempre praticou naturalmente que paga tarde e paga mal. E a Câmara estava numa situação de ruptura absoluta. Portanto, a credibilização também do município enquanto, enfim, uma entidade que também alavanca os fluxos económicos da própria cidade, eu acho que foi uma marca importante. Há um outro aspecto que eu gostava de salientar, que é o seguinte, a propósito da recandidatura do João Ataíde. O Dr. João Ataíde tem tido, nos últimos anos, um capital político acrescido que decorre da sua presidência da Comunidade Intermunicipal de Coimbra. E isso, sem dúvida, é importante. Mas isso chega ao eleitor figueirense? Chega também ao eleitor figueirense, chega a quadros e a líderes de opinião figueirenses que, por sua vez, transmitem a outras pessoas. Isso é uma evidência, isso acontece sempre. Nem tudo chega diretamente ao eleitor, mas através de líderes de opinião, através de quadros políticos, isso pode perfeitamente chegar. Isso é importante. Porque, de facto, o capital político que ele tem granjeado é significativo. Uma última questão acerca da entrevista e o assunto que nos trouxe aqui entre nós. Quando o João Ataíde admite a esta distância que poderá ser candidato, está a dizer que é candidato? Eu acho que sim. Quer dizer... Esta distância porque as sim. Eleições autárquicas são daqui a um ano e meio, não é? Eu acho que também eu conheço um bocadinho, é assim, se lhe se afigurar um desafio muito interessante, e eu acho que a nível do governo as coisas têm-se mostrado que estão a correr bem, como diria o outro, a geringonça até funciona, e eventualmente, muitas vezes, há muitos autarcas emblemáticos e que contribuem significativamente para o desenvolvimento local, que são chamados a exercer funções no quadro europeu, no quadro do governo. Por exemplo, o secretário de Estado da Administração Local era o autarca de Torres Vedras, Carlos Miguel, um excelente autarca e que foi agora, portanto, chamado para fazer parte deste governo. Portanto, eu acho que o trajeto do nosso Presidente é pela política, já daqui não sairá. Portanto, e ele será o candidato natural recandidatando-se na Figueira da Foz, e eu penso que isso só não se passará naturalmente se de facto houver um desafio, de uma utilidade maior, para utilizar a expressão que ele utilizou de utilidade, se for útil. mas que eu acho que é dentro do quadro político, naturalmente.
João Isso também Pedro. pode ter outra leitura. Também pode querer dizer assim, olha, eu agora digo isso, se for útil sou candidato, portanto, ele quer a sua recandidatura, mas também pode querer significar que está a chamar a atenção daquelas pessoas que possam querer vir a ser candidatos para virem ao debate. Isso pode estar a acontecer, não é? Também pode ser isso. E por isso, quanto mais cedo isso fizer, melhor. Porque Quem é, até ao final... quem é que pode querer ser candidato do PS tendo João Ataíde como candidato? Eu acho que ninguém, porque se ele for candidato, se ele quiser candidatar, Então quem se o Partido é que Socialista ele o está a apoiar, chamar ao debate dos outros partidos? dentro do próprio partido, Dentro do próprio porque partido. é evidente que todos nós Precisamente por isso é temos que eu pergunto críticos, quem é que dentro do PS mas eu não, quereria ser mas eu não vejo candidato. não vejo ninguém a pôr-se em bicos dos pés e a discutir este assunto, porque infelizmente na Figueira da Foz há muito pouco debate político. Devia haver mais debate político, eu acho que é saudável haver debate político. Eu não concordo totalmente. Acho Então que, porquê é que não concordo? porque acho que haveria outros candidatos que se perfilariam naturalmente se ele anunciasse que não seria candidato. Não, mas está bem. sendo candidato. Sendo o candidato, estará acha que há a condicionar de certo modo, Não, acho que o isso aparecimento de alguém, ou então está a assumir-se de facto candidato, caso haja alguma coisa de facto muito, no fundo, muito importante que o exatamente, impeça no isso. fundo também acho que marca já essa posição, dizendo eu estou aqui e sou de facto o candidato natural para continuar para o Partido Socialista. E agora, não, isso não acho. Acho é que de facto se um outro quadro político se afigurar e um outro desafio político, que ele não seja ele o candidato, eu João acho que Ataíde há diz na ali... entrevista que não vai para Bruxelas e que não vai abandonar a Câmara por outro cargo público. diz na entrevista, Diz na na parte entrevista. Sim, diz na mais entrevista. longa, não é? Muito bem, então vamos agora à parte mais curta, que são os temas que vocês escolheram. Comecei pela doutora Isabel Maranha Cardoso e agora começo pelo doutor João Pedrosa Russo. Olha, eu queria só chamar a atenção para dois aspectos pequenos, que é o seguinte. Um é relacionado com o Museu Municipal Dr. Santos Rocha, que comemora este mês 122 anos. O Museu Municipal tem um acervo de arte bastante importante e por isso merece ser visitado, e há várias iniciativas durante o mês de maio que merecem a adesão das pessoas. Portanto, eu convido as pessoas a visitarem o site da Câmara Municipal e ficarem a par das iniciativas que existem no E porque museu. na sexta-feira é o Dia Nacional dos Museus e vai ter iniciativas acrescidas, inclusive à Noite dos Exato. Museus, Por isso vale a pena, não só por esta razão, visitar o Museu Municipal. E depois felicitar o Diário As Beiras, não é por esta entrevista ser também patrocinada pelas Beiras, mas porque publicou uma excelente revista sobre o Diretório da Saúde, que tinha imensas páginas e tinha muitíssima qualidade, com um índice muitíssimo importante sobre variados temas, nomeadamente sobre o ensino, sobre a prestação de cuidados médicos, etc., que tem, sem dúvida, muita valia e que merece ser guardado porque tem ali muito interesse naquele tipo de informação. Se o diretório fosse uma pessoa, poderia candidatar-se porque era útil. É útil. Então, quero o meu tema sim, claro. com um grau de utilidade informativa Sim. necessária para poder ser. Eu só quero fazer uma nota muito célere, que é desta agitação que anda em torno dos contratos de associação com as escolas privadas. E porque a Figueira da Foz também tem desses casos. E quero dizer que acho absolutamente relevante que a avaliação que o Ministério da Educação está a fazer do início das turmas e do cruzamento entre a oferta pública existente, que é importantíssimo. E, portanto, acho que toda esta polémica é à volta, para mim, do nada, porque eu acho que constitucionalmente o Estado Democrático tem que dar acesso a serviços educativos à população, e se eles existirem, não faz sentido o Estado estar a alocar recursos seus para privados para haver duplicação da oferta em termos formativos. Há um exemplo muito fácil aqui, visível na Figueira: o Colégio de Quiaios. Nunca foi construída nenhuma escola pública porque existe aquela infraestrutura, tem um contrato de associação e cobre determinado território, legitimamente. Agora, se nas outras formas não têm que ser reavaliadas, quer dizer, é que eu tenho ouvido, eu vou ser rápida, que eu tenho ouvido pessoas a dizer que têm o direito de escolher. Não, têm o direito de escolher, mas se tiverem que escolher privado, pagam-no, porque os meus impostos é para a fruição de bens públicos, não é
porque eu acho que é melhor andar no Rainha Santa, ou no São Teotónio, ou no Xavier de Brito, ou nos Salesianos, que eu tenho que os meus impostos estarem a pagar e a financiar ensino privado de qualidade. Lamento, quer dizer, eu gostaria que o ensino público, de uma forma geral, tivesse todo um nível de qualidade elevado. Eu acho que grande parte tem, que nós temos muito bom ensino público, e acho que, de facto, nesse aspecto somos uns privilegiados. Agora, os nossos impostos servirem para financiar ofertas paralelas de ensino só porque é melhor, porque é no colégio. Ouvi, aliás, Ângelo Correia a defender isto antes de ontem na televisão e fiquei assim um bocadinho indignada. Portanto, era só esta nota que eu queria deixar. Viva a oferta formativa pública. Ficaram aqui as notas de Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo e também os comentários a uma notícia que teve destaque no Diário As Beiras nos últimos dias, e neste caso foi a entrevista com o Presidente da Câmara, João Ataíde. Regressaremos na próxima semana. Até lá, aqui entre nós.